Deixa eu só fazer uma observação bem importante hoje. Na aula passada, nós falamos sobre o artigo 1º ao artigo 4º, né? E hoje a gente vai dar continuidade. E nós tivemos agora uma alteração na LDB, né? Que hoje, inclusive, a gente vai ver essa alteração. Uma alteração importantíssima, falando sobre os colegiados escolares. Agora, importante, principalmente para o pessoal que vai fazer prova de Lauro de Freitas, de Mata de São João, essa alteração não cai na prova, tá? Por quê? Geralmente, as provas, a matéria das provas, elas são até o lançamento do edital. Então, qualquer modificação que tenha acontecido após a publicação do edital não é válida para a prova. Então, assim, se cair alguma coisa relativa à alteração da LDB, a questão pode ser anulada, né? Pode ser, não vai ser anulada. Então, não é objeto de avaliação em prova, tá? Então, quanto a isso, fiquem tranquilos. Mas é importante que os próximos concursos, Camaçari entre eles, já vai cobrar, já pode cobrar essa alteração da LDB, que é uma alteração importantíssima e que a gente vai ver hoje, ok? Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, vamos lá. Vamos começar da onde nós paramos, o artigo 5º. O artigo 5º, ele vai falar aqui da obrigatoriedade da educação básica, né? O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. Então, está falando de organização sindical, Ministério Público, mas qualquer cidadão pode exigir o acesso à educação básica. Então, não tem aquilo, não tem vaga, tá? Não tem vaga, e onde que tem? Não, acabou, não tem mais vaga em lugar nenhum. Isso não existe, tá? Não existe. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica, fazer-lhes a chamada pública e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Pessoal que estava na aula de Mata de São João agora há pouco, tinha uma questão que era exatamente essa, né? Quem era o responsável por isso? Aí, ó, artigo 5º, parágrafo 1º da LDB, o poder público. Ok? Então, okay. A outra coisa que eu gosto de chamar a atenção também é em relação ao inciso 2º, fazer-lhes a chamada pública. O pessoal, quando fala assim, fazer chamada é função do professor. A pessoa acha que chamada é falar assim, fulano, tá aí, número 2. Não é isso. Fazer chamada pública é o seguinte, o poder público ele vai recensear as crianças e os adolescentes em idade escolar. Quantas crianças e adolescentes tem no município tal? Olha, tem tantos. Quantos deles estão fora da escola? E aí eu vou fazer a chamada pública, né? Pode ser através de campanhas, pode ser através de qualquer coisa. A chamada pública é isso, é chamar as pessoas para que matriculem seus filhos, suas crianças, ou jovens e adultos também, né? Esse é o sentido da chamada pública, ok? Continuando. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. Então, a ideia é o seguinte, o obrigatório é em primeiro lugar. O que é obrigatório mesmo? Quais são as etapas que são obrigatórias? Ninguém lembra, não? Do 4º ao 9º ano. Oi? É porque eu comecei a falar e que a Cristiane também. Você está falando, assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. Isso. Aí eu ia perguntar assim, é aquela parte que fala que as crianças, a partir Eu quero saber qual é o ensino obrigatório, segundo o LDB. O que a lei fala em ensino obrigatório? Da parte do ensino, eu pensei que era da localização da escola. É o ensino básico, o ensino médio.
Tá, mas quais são eles? Que é obrigatório a criança ser matriculada na escola? Mas qual é a etapa? Ó, a Ângela colocou a idade, 4 aos 17 anos. Educação infantil. Educação infantil, básica e ensino médio. Educação infantil, fundamental e médio. Se fosse prova, vocês tinham errado. Começa na educação infantil. Dos 4 aos 5 anos, educação infantil. E o ensino médio, que é até os 17 anos. Porque a educação infantil não se restringe aos 4 a 5 anos. É pré-escola. Se fosse uma questão de prova, vocês teriam errado. O ensino obrigatório não é educação infantil. O ensino obrigatório é a pré-escola. Ah, verdade, pré-escola. A pré-escola é obrigatória. Agora, se eu falar assim, a educação infantil é obrigatória. É porque envolve a creche, né? É porque envolve a creche, exatamente. A creche não é obrigatória. Então, quando a gente fala aqui, assegurará em primeiro lugar o ensino obrigatório. Então, o poder público, a prioridade do poder público tem que ser pré-escola, fundamental e médio. Primeiro lugar é isso. Aí, depois de resolvido isso, ele tem que ir para os demais. Creche, ensino superior, mas a prioridade é essa. Tá bom? Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Ou seja, qualquer pessoa pode pedir ao Poder Judiciário a reparação dessa falta do ensino médio obrigatório, do ensino da educação obrigatória, do ensino obrigatório. Né? O prefeito ele não falou que não tem vaga. Fui na Secretaria de Educação, não tem. E eles estão me enrolando. Poder Judiciário, qualquer pessoa pode ir. Tá? A pessoa pode ir lá e peticionar junto ao Poder Judiciário, porque é um direito público subjetivo. Comprovada a negligência da autoridade competente, para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. E com isso, o prefeito, né, comprovada a negligência dele na oferta, ele pode ser, inclusive, cassado. Okay? Então, para vocês verem o tamanho do problema que tem quando não se oferece o ensino obrigatório. Ok? Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Artigo 6º. Olha o artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Fato para não se esquecer. A matrícula das crianças na educação básica é obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Mas 4 anos ele é muito pequenininho, eu não vou matricular, não. Não existe essa opção. 4 anos começa o processo de escolarização. Tá bom? O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Então, vocês lembram que lá entre os princípios do ensino falava da coexistência das instituições públicas e privadas. Se eu quiser montar uma escola, eu posso. Mas é assim, eu abro, monto, acabou? Não. Tem que se atender às condições. Quais são essas? Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público e a capacidade de autofinanciamento. Né? Você precisa comprovar que você consegue se financiar. Será, eu vou abrir a escola sem um centavo e vou ver o que dá. Não, não é assim que funciona. Ok? Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa.
ou trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Então, assim, vamos supor, tem um sábado letivo na escola, só que a pessoa, ela é sabatista, adventista do sétimo dia, que não, durante o sábado, não faz nenhum tipo de atividade, né? E aí, o que acontece? Essa pessoa pode ser prejudicada por causa disso? Não, porque a lei diz que ninguém pode ser prejudicado em virtude da sua consciência ou da sua crença, né? Então, o que a lei manda fazer? A escola tem duas opções. Ela vai aplicar, se for uma prova, né, ou se for uma prova ou uma aula de reposição, em uma data alternativa, no mesmo turno que o aluno estuda, ou então num outro horário, desde que o aluno concorde. Ou ainda um trabalho escrito, né, com tema, o objetivo e a data que vai ser entregue pela instituição de ensino. Só que, assim, não é só os sabatistas. Existem algumas religiões de matriz africana em que a pessoa ela fica recolhida por algum período de tempo, né, dependendo da atividade que ela vai desenvolver, ela precisa ficar recolhida, ela não pode frequentar a escola nesse período. E ela não pode ser prejudicada por isso também. Tá? É porque às vezes a gente acha, não, eu sou sabatista, mas também é qualquer que seja a religião. Tá bom? Então, isso daqui está bem claro no artigo 7A da Constituição, da LDB. Então, eu já vi muito professor falar absurdos porque não conhece a LDB. E o artigo 7A está aí claro e cristalino para tirar qualquer tipo de dúvida em relação a isso. Ok? A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. A partir do momento que o aluno fez essa atividade, não pode ser computada a falta para ele. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação do seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Já passou esse prazo, todo mundo já tem que fazer. O disposto nesse artigo não se aplica ao ensino militar, a que se refere ao artigo 83 desta lei. O ensino militar ele é regido por outro âmbito, né? Então não se aplica aqui as questões do regime do ensino militar. Ok? Tranquilo até aí, gente? Sim. Vamos, então, para parte 2. Milene, pode falar. Oi, prof. Bom dia, gente. Estava tentando abrir o áudio aqui, não estava conseguindo. Minha dúvida é referente ao artigo que o senhor falou aí da religião. Quer dizer que se uma pessoa, por exemplo, porque eu vejo muito, quando por exemplo, adventista, beleza. Mas outras religiões têm uma polêmica muito grande. Por exemplo, se um aluno faz uma obrigação no terreiro, ele precisa ficar de resguardo. Ele está resguardado nesse artigo também? Claro, foi o que eu falei, das religiões de matriz africana. Muitos casos de professores ignorarem completamente isso. É ilegal. Está contrariando a LDB. Tem que apresentar o artigo 7A da LDB para eles. Né? Pode ser que eles não conheçam um negócio chamado LDB. Né? Tá. E aí, o aluno precisa... Por isso que é importante a gente conhecer lei, né? O aluno precisa saber que é um direito dele. O professor não está fazendo favor, não. Tá? É um direito. Aqui está falando que ninguém pode ser prejudicado por motivo de crença ou religião. Então, se a sua religião é aquela questão, você precisa ficar recolhido durante um determinado tempo. Aquele tempo você não pode ser prejudicado, porque é um preceito da sua religião. Né? Então, deve ser ou feita um momento, uma aula de reposição, ou uma prova no outro dia, ou então o professor pode passar um trabalho, uma atividade para contar. Não é porque o professor é bonzinho, não, é porque a lei manda que seja feito isso. Ok? Professor, Oi, Eliana. bom dia. Oi. Calma aí. Bom dia, desculpa. Precisa algum ponto. Ih, calma aí, o som ficou ruim. Repete, para ver se eu consigo entender. Precisa, nesse caso, precisa levar algum documento da escola? Pode ser uma declaração lá
da igreja, seja do terreiro, seja do que for, dizendo que a pessoa não pode frequentar, né? O próprio líder religioso pode fazer essa declaração, é suficiente para isso. Isso daí já é suficiente para poder o aluno ter seu direito resguardado. Obrigada. Tá? Nada. Eliana, pode falar? Esse artigo só se aplica ao aluno e o professor também, ele fica resguardado também sobre essa lei ou não? Aí é o Estatuto do Servidor que resguarda. Aqui a gente está falando de aluno, né? Em relação, se for um serviço público, o que resguarda é o Estatuto do Servidor. Mas, assim, essa lei ela é inspirada na lei maior, na Constituição. A Constituição diz que ninguém será prejudicado por motivo de crença religiosa. Então, obviamente, se você não pode trabalhar durante determinado período, e é por motivo religioso isso, você não pode ser prejudicado. Agora, não quer dizer que você vai deixar de trabalhar. De algum modo, você vai precisar compensar aquilo ali em um outro momento, ou seja, da forma que for, né? Agora, isso daí geralmente é para qualquer pessoa. É porque a LDB ela rege o ensino, não é a LDB que vai dizer se o professor pode ou não. Aí tem o Estatuto do Servidor, tem a CLT, tem o que quer que seja, né? Mas ele tem o total direito também. Todos nós temos o direito. Ninguém pode ser prejudicado devido à sua crença religiosa. Ok? Carla? Obrigada. Nada? Alexandre, me veio agora, as meninas falando, me veio uma pergunta. As crianças têm um limite X de faltas, né? Justificativas, justificadas. Não, falta justificada não tem limite. Não, mas assim, as crianças não podem ter mais do que 25% ou 30% de falta, não tem um negócio desse? 25% de falta. Isso. Aí, aquelas coisas que a gente carrega com a gente, que a gente aprendeu no senso comum. Eu aprendi que quando tem uma obrigação numa religião africana, a pessoa fica resguardada há 30 dias. Eu aprendi isso, não sei como é que é de verdade. Uma criança que ficar... um estudante que tiver que ficar esses 30 dias afastado, como é que fica computada as faltas? Falta. Não é falta. Ah, joia. Não é falta. Ele está... repito, ninguém pode ser prejudicado devido à sua crença religiosa. Se a crença religiosa diz que ele tem que ficar resguardado durante 30 dias, ele vai ficar. Agora, depois, de alguma forma, esses 30 dias vão precisar ser recuperados. Seja com outras atividades, seja com trabalho, seja com aula de reposição, mas isso é um direito. Quer dizer que vai ter que ter 30 dias de aula de reposição? Se tiver que ter, vai ter. É a lei que está dizendo, né? Mas eu não acho certo. Legal, se candidate, né? Ganha a eleição, vá lá para a Câmara dos Deputados e mude a lei. Porque a lei, e não é nem a lei, é a Constituição que vai ter que mudar. E nem consegue mudar, porque é a cláusula pétrea da Constituição. Né? O artigo 5º, o motivo de escusa religiosa. Ninguém pode ser prejudicado devido à sua religião. Ninguém. Está na Constituição, uma cláusula pétrea. Ainda que você não concorde, como diz o ditado, não gostou, deita na BR, porque não tem jeito. Isso é uma cláusula pétrea da Constituição. Mas, assim, Carla, a criança, se ela tiver que ficar os 30 dias resguardada, sem ir para a escola, ela vai ficar os 30 dias. Ela não pode ser prejudicada por isso. Tá bom? Uhum. Alguém está com a mão levantada. Oi, desculpa. Alguém levantou a mão, eu estou esperando a pessoa perguntar para ter mais coisas de conhecimento. Tem Na mais verdade, alguém? foi eu que levantei, mas acabou que o professor respondeu. Porque eu fui fazer uma prova de concurso, e aí tinha um colega que estava com boné, e pediram para ele tirar o boné, e ele estava com boné por conta de uma obrigação que ele tinha feito no terreiro. E aí ele foi retirado da sala, causou o maior tumulto nesse concurso, sabe, por conta disso. Mas aí o professor já respondeu, eu acho que no caso dele foi aplicado a Constituição mesmo. É isso, a minha dúvida era essa, obrigada. Isso. No caso dele, ele não poderia... Eu entendo, isso é uma questão que dá uma discussão grande, inclusive na justiça. Mas no caso dele, eu entendo que ele está resguardado pela Constituição. A proibição de não ter boné e tudo, a gente entende que é por uma medida de segurança,
mas isso, de forma alguma, poderia prejudicar ele de fazer a prova. Então, é uma questão complicadinha, mas eu entendo que ele está no direito dele. Karina, ainda quer falar alguma coisa? Eu vi a mão aqui, não sei se você levantou de novo. Não, desculpe. Né? Então tá bom. Então, vamos lá. Seguindo, então, vamos agora para um novo título da Constituição, que vai falar da organização da educação. E aí tem algumas coisas aqui que a gente precisa ficar bem atento. Né? Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Eu falo direto do regime de colaboração, né? Mas por quê? Porque o regime de colaboração é importantíssimo. O que é o regime de colaboração? Regime de colaboração é o seguinte: a Constituição e as leis falam o seguinte, olha, todo mundo é responsável por um pedacinho de alguma coisa. A União vai fazer isso, o Estado vai fazer isso, os municípios vão fazer isso. Só tem um detalhe. O direito maior é a educação. Então, se alguém não conseguir fazer, os outros têm que ajudar. Esse é o regime de colaboração. Tá? Você não pode, não vai ter o direito à educação porque o ente tal não tem dinheiro. Problema, os outros têm que se ajudar para se virar, para que o direito à educação seja resguardado. Tá bom? Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, ou seja, estabelecendo as regras, redistributiva, recebe os recursos e redistribui conforme, para garantir a equidade, e supletiva, ou seja, suplementando onde for necessário, em relação às demais instâncias educacionais. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Então, assim, os sistemas de ensino, eles são muito... A LDB dá aos sistemas de ensino uma flexibilidade muito grande para estabelecer a organização da educação no seu âmbito. Tá? E aí a gente vai entender quem são esses sistemas de ensino daqui a pouquinho. Vamos falar primeiro do que incumbe cada um dos entes, né? Quais são as competências da União, quais são as competências dos estados e dos municípios. Então, vamos lá. A União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o dos territórios. Territórios não existem mais, né? Mas é o Sistema Federal de Ensino. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva, que a gente acabou de falar. Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. São as diretrizes curriculares nacionais, né? Quem estabelece é a União, mas em colaboração com os outros entes. Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Ok? Tem mais. Baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação. Ou seja, quem define as normas gerais do ensino superior é a União. E olha aí o que está aparecendo, lei deste ano, né? Assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional técnica e tecnológica. É um novo inciso acrescentado esse ano na LDB.
assegurar processo nacional de avaliação das instituições de ensino superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, olha aí tem uma coisa importante. E eu tenho falado isso ultimamente, né? Que, às vezes, eu me assusto com muita gente, muito professor formado, que desconhece questões gerais da educação, né? Como, por exemplo, eu fiz um curso de pós que não era reconhecido. Como? Pós-graduação não tem reconhecimento. Pós-graduação tem credenciamento, né? Curso que é autorizado e reconhecido são cursos de graduação. Esses precisam de autorização e ou reconhecimento. Cursos de pós-graduação stricto sensu, lato sensu, eles têm credenciamento, né? E tudo isso parte da união, autorização, reconhecimento, credenciamento dos cursos do seu sistema de ensino. Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que existe o sistema estadual de ensino. E no sistema estadual, autorização, reconhecimento, credenciamento são prerrogativas do sistema estadual e não do sistema federal. Ok? Seguindo. Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei. Para o cumprimento do disposto nos incisos 5º ao 9º, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. As atribuições constantes do inciso 9º poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. É aquilo, avaliação, credenciamento, supervisão, reconhecimento, autorização. A União ela pode delegar aos estados e ao Distrito Federal isso, desde que esses estados ou Distrito Federal mantenham instituições de ensino de educação superior. Por exemplo, a Bahia. A Bahia você tem a UNEB, você tem a UESC, você tem a de Feira de Santana, são instituições estaduais. Então, é delegado aos estados todas essas atribuições do inciso 9º. Ok? Tranquilo até aí, gente? Sim. Então, seguimos. Sim. Falamos da União. Agora, e os estados? O que incumbe aos estados, né? O artigo 10º. Os estados incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Obviamente, você tem que manter o seu sistema. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. É assim, a Constituição fala, olha, o ensino fundamental deve ser assegurado pelos municípios. Só que existe município, gente, que é desse tamaninho. Uma coisa é o município de Salvador manter o ensino fundamental, outra coisa é o município desse tamaninho manter o ensino fundamental inteiro. Então, ele precisa do quê? Ele precisa da ajuda do Estado. E os Estados, nesse caso, devido ao regime de colaboração, devem assegurar, devem auxiliar no funcionamento, né, na disponibilização do ensino fundamental. Ok? 3. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Tá vendo? Então, o sistema estadual de educação é quem vai autorizar, reconhecer e credenciar os cursos do seu sistema. Então, por exemplo, os cursos da UNEB, eles são autorizados, reconhecidos, credenciados, supervisionados no âmbito do sistema estadual de ensino. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Assegurar o ensino fundamental
e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 dessa lei. Então, olha só, ele tem que assegurar o ensino fundamental. O que é assegurar? Olha, a responsabilidade é dos municípios. Mas se algum município deixar de cumprir, o Estado tem que assegurar. E a prioridade é o ensino médio do Estado. Ok? Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, obviamente. O sistema assume o transporte, o Estado assume o transporte dos seus alunos e instituir na forma da lei, olha aí, ó, essa daqui é o inciso novo, né, que foi incluído agora recentemente. Instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Tá? Então, essa daqui é o novo inciso incluído pela Lei 14.644. Oi, Carla, pode falar. Esse novo é o que apareceu essa semana? Exatamente. Joia, valeu. Não é objeto de avaliação das provas, nem de Mata e nem de Lauro, mas, com certeza, será de Camaçari. Pronto, não, essa parte eu entendi. É porque eu ia te fazer a pergunta no final, se você já teria colocado isso em PDF para a gente. Como você já falou agora, então tá ótimo. Tá, mas de qualquer... Porque, assim, são duas situações diferentes, né? Uma situação é o pessoal lá da turma de Lauro. Lá é um material. Aqui a gente está fazendo um curso de LDB. Então, aqui a gente está tudo atualizado de acordo com a lei. Lá em Lauro, a gente está focando o que vai cair na prova. Essa modificação não cai na prova de Lauro. Tá? Ficou claro para mim. Então, aqui, no material que vocês têm no Classroom de legislação, já tem essa alteração. Tá bom? O Classroom está lá na descrição do grupo. É só entrar lá que o material está lá. Ok? Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se as competências referentes aos estados e aos municípios. Porque o Distrito Federal, vocês sabem, né? Não tem município. O Distrito Federal é o Distrito Federal. Então, todas as atribuições dos estados e dos municípios pertencem ao Distrito Federal. Ok? Seguindo. Agora vamos falar dos municípios, né? Os municípios incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando as políticas e planos educacionais da União dos Estados. Vocês vão perceber que é igualzinho dos estados, só mudando, né, as nomenclaturas. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Eu recebo os recursos e redistribuo para as minhas escolas para promover equidade entre elas. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Olha o inciso 5º. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. Permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Pergunta: qual é esse percentual mínimo vinculado pela Constituição à manutenção e desenvolvimento do ensino dos municípios? Qual é o percentual? 25%? 25%. O que isso quer dizer? Vamos supor que o município, a gente sabe que o município ele tem que oferecer educação infantil, né? E tem que a prioridade do município é o ensino fundamental. Mas aí vamos supor que o município, e tem muito município que quer aparecer, não, eu quero ter uma escola de ensino médio. O município pode ter uma escola de ensino médio? Pode. Pode. E ele pode abrir assim, ele precisa comprovar alguma coisa, ele precisa fazer alguma coisa ou não? Ele pode simplesmente abrir, autorizar e abrir? Não, primeiro ele tem que cumprir tudo com as obrigações do município, sobrando verba é que ele abre o ensino médio. É isso? Exatamente. Não é nem sobrar verba. Verdade, né, professor? Oi? Até o nível superior, se ele quiser, contanto que ele supra as necessidades referente à atribuição dele. Ou seja, ele tem que estar redondinho a atuação dele. Ensino fundamental, educação infantil, tudo resolvido. Aí depois, se ele quiser abrir uma faculdade, se ele quiser abrir ensino médio, ele pode. Desde que
não seja nos 25% dos recursos, tem que ser além. 25% é para educação infantil e ensino fundamental. Ah, mas eu quero fazer uma escola de ensino médio. Tudo bem, mas tem que ser além dos 25%. Não pode estar incluído. Ah, eu quero fazer uma faculdade. Tranquilo, não pode estar nos 25%. Ok? Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal e instituir na forma da lei, ó, inciso novo, replicando, né? Instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Muitos municípios, né, a gente sempre... É uma orientação que se dá que os municípios formem seus sistemas municipais de ensino. Mas tem muitos municípios que não formam sistema e eles acabam se integrando ao sistema estadual. É possível que eles façam isso, tá bom? Seguindo, artigo 12, aí vamos falar das incumbências, falamos das incumbências da União, dos estados, dos municípios, agora vamos ver dos estabelecimentos de ensino, né? Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão incumbência de, aí vamos lá, elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, assegurar o cumprimento, né? Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. O professor é responsável por elaborar a recuperação, mas é o estabelecimento de ensino que tem que prover meios para que aquela recuperação aconteça. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Artigo 8º, muita atenção nele. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Qual é o percentual permitido em lei? (25) 25 para o ensino fundamental e médio. E para a educação infantil? 35. Mais. É 40. 40. 40. Né? 40. Porque a legislação fala em 60% de frequência. Se fala em 60% de frequência, 40% de falta. Então, o que a escola deve fazer? Olha, a gente não tem que esperar chegar às 25% de falta no ano inteiro, não, para mandar o Conselho Tutelar. Se você está no primeiro semestre, então vamos lá. Quantos dias letivos tem o ano mesmo, gente? 200. 200. O ano letivo são 200 dias letivos. 25% de 200 é 50. Isso quer dizer o quê? Um aluno do ensino fundamental e do ensino médio ele pode ter 50 faltas no ano. Ah, então eu vou esperar chegar a 50, 30%, 50, 65. Quando tiver 65 faltas, eu notifico o Conselho Tutelar? Claro que não. Alexandre, é na LDB. Não entendi. Peraí, rapidinho. É na LDB que informa a frequência mínima da educação infantil, no artigo da educação infantil? Exatamente. Na LDB. Na LDB, vai estar na DCN também, um monte de lugar, mas ele aparece na LDB, tá? Bom, aí vamos lá. 200 dias letivos, eu sei que o aluno pode faltar 50 dias, né? É o máximo que ele pode faltar. E aí a lei fala, ó, se tiver acima de 30% de faltas do permitido em lei, eu tenho que notificar o Conselho Tutelar. Você não tem que esperar chegar às 50 faltas com mais 30%. Se o ano ele é dividido, vamos supor que em semestres, então no primeiro semestre, em tese, o aluno poderia ter no máximo 25 faltas. Se no semestre você tem bimestre, um exemplo, calcula aí uma média de 12 faltas no bimestre, calcula por mês.
Eu tive uma orientadora educacional que ela fazia assim, ela calculava por bimestre, lá a gente trabalhava por bimestre. Então ela falava assim, olha, o aluno não pode ter mais de 12 faltas no bimestre. Então, se estava chegando lá no início do mês, se estava lá durante o mês, ela já via 6 faltas, ela já começava a entrar em contato com o pai, para saber o que houve. Né? Ah, não, ele está doente. Você pode trazer um atestado médico para mim? Só para eu poder... Aí, com o atestado médico, estava abonada aquela falta. Né? Aí, o que acontece? 6 faltas, 8 faltas, 12 faltas. Aí, ela já começava a notificação ao conselho. Está tentando falar, o pai não está respondendo, o conselho tutelar precisa entrar em jogo. Sabe por quê? Porque depois que a porta está arrombada, não adianta. De que adianta você notificar o conselho tutelar depois que o aluno está com 90 faltas? Vai fazer o quê? O objetivo não é punir, o objetivo é fazer com que essa criança vá para a escola. Oi, Marilene. Pode falar. Marilene. Professor? Oi, pode falar, Débora. Que Marilene não falou. Oi. Hoje, com a questão do Bolsa Família, melhorou bastante. Sim. Essa questão das faltas, né? Porque o aluno ele já tem essa consciência, né? Que se Exatamente. faltar, o benefício ele vai ser cortado. Então, lá na escola que eu trabalho, a gente não tem muito problema com falta por conta do benefício. Não é nem o filho, é a mãe, é os pais. Mas isso daí é muito bom, porque quem é beneficiado é a criança, porque está na escola, né? O objetivo é justamente esse, é manter a criança na escola. Não importa se é porque a mãe quer receber o benefício, o pai não importa, o que importa é que a criança está na escola. Né? Então isso é importantíssimo. E é um instrumento perfeito para poder manter as crianças na escola. Oi, Marilene, pode falar. Esqueci de ligar o microfone. Assim, com respeito ao contato, esse contato deve ser feito pelo professor ou a direção da escola, ou com os pais? A responsabilidade é do estabelecimento de ensino, não é do professor. O professor tem que comunicar à escola para que a escola faça o contato. Agora, qual é o combinado de dentro da escola? Por exemplo, a minha escola, as escolas que eu trabalhei tinham orientador educacional. Essa era uma função do orientador educacional, mas cada sistema de ensino se organiza de um jeito. Essa questão de comunicação, de notificação, isso, a LDB é clara, dos estabelecimentos de ensino. Então, ou é a gestão, ou é alguém que vai ter que fazer. Não é atribuição do professor fazer isso. Agora, nunca é demais o professor, se ele tem contato com o pai, falar, né? Pai, o que está vendo? Está faltando por quê? Ah, ele está doente. Então, procura fulana de tal lá na secretaria para entregar o atestado médico, até para que ele não seja prejudicado, né? Então, tem essas situações. Oi, Ana, pode falar também, levantou a mão. Oi, professor. Olá, Bom dia. Bom dia. Professora da pré-escola, eu tenho um aluno que desde o início do ano até aqui, ele só tem 15 presenças, o resto tudo falta. E o que a escola fez? Eu já chamei os pais, conversei, os pais ignoram, a escola até agora não tomou uma providência. E está dificultando muito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você registrou isso? Você, professora, registrou, que comunicou? Porque assim, eu, enquanto professor, eu tinha sempre um caderno de registro meu. Caderno de registro meu. Então, eu colocava lá, dia tal, comuniquei à coordenadora pedagógica que o aluno está com tal. Isso é até para a gente se resguardar. Tá? Agora, essa escola pode ter problemas sérios futuramente, tá? Por quê? Se a escola não está se comunicando com os pais, ou se está comunicando com os pais, e mesmo assim o pai não está mandando as crianças para a escola, e se ela não estiver registrando tudo isso, na hora que isso chega para o conselho tutelar, dependendo do que aconteça, vamos imaginar, fazer um exercício de imaginação, não estou falando que é o caso. Mas imagina que essa criança está sofrendo maus tratos em casa. Isso bate lá no Ministério Público e Poder Judiciário. Aí sabe o que o juiz e o promotor vão falar? Aonde estava a escola que, sabendo que a criança não estava frequentando,
não comunicou ao Conselho Tutelar? Ah, comunicou ao Conselho Tutelar. E o que o Conselho Tutelar fez? Ah, o Conselho Tutelar não fez nada. Então, o Ministério Público vai em cima do Conselho Tutelar. Então, assim, é um perigo se não houver registro disso. Uma coisa é você estar chamando o pai não está vindo. Ah, eu chamei, ele não veio. Tá, o número de faltas já está absurdo. O Conselho Tutelar já foi notificado? Essa criança pode estar sofrendo maus tratos. Se tiver, a escola se compromete de uma maneira que vai ficar ruim para muita gente. Então, por isso é importante seguir exatamente o que está na lei. Notificar o Conselho Tutelar em caso de faltas acima de 30% percentual. Nesse caso aí que você me falou, Ana, o Conselho Tutelar já devia ter sido notificado. Tá? E a criança, professor, bastante prejudicada, não consegue desenvolver as habilidades, né? Exatamente. Por quê? Quem está sendo prejudicada é ela. E aí, lembrem-se sempre que a lei, ela serve não é para punir, ela serve para resguardar o direito dessa criança. E o direito dessa criança está sendo tolhido. E aí vem, o que a escola está fazendo? Exatamente. É preciso que a escola se movimente, senão ela vai responder no final. Tá bom? E as atividades... E tem outras questões, né, professor? Às vezes a criança sai dizendo que vai para a escola e a família também, às vezes... Não tem ciência que, às vezes, a criança não foi para a escola e a criança tomando falta, né? Então, tem várias questões inseridas nesse contexto de falta. Até por isso, o responsável precisa ser notificado. Olha, seu filho não está vindo. Ah, como ele não está vindo se ele está saindo de casa? Ele não está vindo. Então, até por isso, a escola tem que comunicar. Porque não adianta assim, o aluno não estava vindo. Eu já trabalhei muito atuei junto com a equipe de gestão e tudo mais, eu sei como é que funciona. Às vezes você sabe que não é verdade, mas quando você chama lá o pai lá no final do ano, o aluno foi reprovado, aí ele fala assim, a gente fala assim, olha, seu filho foi reprovado por falta. Ah, mas ele estava vindo para a escola, ele saía de casa todo dia. Mas ele não veio para a escola. Ah, mas eu não sabia, ninguém me avisou. Aí a escola pode falar assim, olha só, a gente convocou o senhor, a gente entrou em contato por telefone, o telefone que o senhor mandou, a professora, a gente tem um registro que a professora falou com o senhor. Agora, imagina a situação se o pai chega assim e fala, eu não sabia. E aí você fala, mas eu tentei falar com o senhor, mas tentou aonde? Por onde? Né? Por isso que a escola ela precisa se calçar por todos os lados. A gente tem sempre que pensar que vai ter pai que é relapso e que no final vai jogar a bomba no colo da escola. Se a escola não estiver muito bem calçada, a bomba estoura no colo dela. Então, por isso, assim, a importância disso aí. Ok? Então tá, vamos lá. 9. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o bullying, né, no âmbito das escolas. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas, e o novo inciso agora, né? Instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, os conselhos escolares. Então, se antes já se falava da necessidade da escola atuar, né, de forma... da escola atuar como um instrumento perdão, sumiu a palavra, como instrumento de participação democrática, de gestão democrática, agora o artigo 14 vai especificar como vão acontecer os conselhos escolares. Porque antes só falava, né, a gestão democrática da escola vai ser consolidada através dos órgãos colegiados e do PPP, que eu ficava martelando na cabeça de vocês. Agora não. Agora o artigo 14, ele detalha exatamente como é que vai ser isso. E é isso que a gente vai ver ainda hoje, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo. E aqui o que cabe aos docentes? Né? Os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Eu não quero participar não, nem PPP é muito chato, não quero. Professor, sinto muito, não lhe resta a opção. A lei manda que o senhor participe da elaboração. Ponto. Né?
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Vocês lembram? O estabelecimento de ensino, ele provê meios e os docentes estabelecem as estratégias. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. E colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Tudo isso são obrigações docentes. Ok? Até aí tranquilo, gente? Sim. Vamos para as novidades. O artigo 14 está repleto de novidades. Então, vamos conhecê-las agora. Houve uma alteração substancial no artigo 14. O artigo 14 era pequenininho e agora ele mudou. Então, vamos ler com atenção o que mudou no artigo 14. Lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Os princípios foram mantidos. Só houve uma alteraçãozinha no inciso 2º. Quais são os princípios da gestão democrática? Participação dos profissionais da educação na elaboração do TPP e participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares. Então, agora há essa nomenclatura. Conselhos escolares e fórum dos conselhos escolares. Esses são os princípios da gestão democrática. Agora, o que vai definir as normas são as leis dos estados e dos municípios. Então, os municípios vão baixar leis para definir as normas da gestão democrática. Ok? Parágrafo 1º. Isso tudo já é da lei nova agora. O conselho escolar, órgão deliberativo, será composto do diretor da escola, que é membro nato, e de representantes das comunidades escolar e local eleitos por seus pares nas seguintes categorias. Quais são as categorias que vão compor o conselho escolar? Primeira categoria: professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares. Demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola. Estudantes, pais ou responsáveis e membros da comunidade local. Então, antes o conselho escolar, ele poderia ser montado de acordo com uma norma geral de que cada município, cada estado pudesse fazer. Agora não. Agora é a lei federal que estabelece como o conselho escolar deve ser composto. E aqui já tem os membros, que inclusive entram membros da comunidade local. Ok? Carla? Alexandre, explica para a gente membros da comunidade local, porque a primeira coisa que eu imaginei foi, vamos dizer que a comunidade tem uma associação de moradores e aí sai um representante de lá para ir para a escola. Seria mais ou menos isso? Não necessariamente. Pode ser até da associação de moradores, como pode ser um morador próximo da escola que não tem filho, não tem ninguém na escola, mas ele é da comunidade local e ele pode se candidatar. E, se eleito pelos seus pares, ele pode participar. Como, geralmente, da associação de moradores acaba sendo mais fácil, mas não tem nada que obrigue que seja da associação de moradores. Tá bom? Sim. Então, seguimos. O Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo que tem como finalidades o fortalecimento dos conselhos escolares de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteado pelos seguintes princípios. Isso é interessante porque são os princípios que vão nortear o Fórum dos Conselhos Escolares. Democratização da gestão, democratização do acesso e da permanência e a qualidade social da educação. Então, o que seriam esses fóruns? A ideia dele é fortalecer os conselhos escolares de uma determinada região. E para a gente entender como que esse fórum vai funcionar, a gente precisa saber a composição dele. Então, o parágrafo 3º já diz, o Fórum dos Conselhos Escolares será composto de
2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino. Então, se for, por exemplo, a gente está falando aqui do município de Lauro de Freitas, vão ser 2 representantes do município de Lauro de Freitas, né? 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do Fórum dos Conselhos. Então, assim, percebam que não existe, tem que ser assim, ó, tem que ter um Fórum dos Conselhos Escolares para Salvador inteira. Não. Pode ter um Fórum dos Conselhos Escolares da região da suburbana. E aí vão ter 2 representantes do município de Salvador, da Secretaria de Educação, e 2 representantes de cada conselho escolar daquela região. Como nos municípios menores, a gente pode ter um fórum dos conselhos para o município inteiro, né? Então tem essa possibilidade também. Ficou claro aí, gente, as mudanças do artigo 14? Vai voltar. Sim. Ficou. A gente vai ter que ver isso com mais calma, assim, cada um faz a sua leitura. Não é nem mais calma, porque, assim, isso é uma lei, percebam que ela fala que tem que ter e pronto. Só que quem vai regulamentar isso são as leis municipais e estaduais. Então, como vai ser o funcionamento, quando vai ter, quem vai ter, se vai ser um para o município ou não, quem vai definir são as leis locais. E agora os municípios começam a fazer as suas leis para se adequar a essa modificação da LDB. Né? Então, isso daí, provavelmente, a gente vai começar ainda esse ano que vem, vão começar a sair as leis, inclusive adequando os atuais conselhos escolares à nova lei. Ok? Aí vamos lá para o artigo 15 agora. O artigo 15 já fala dos sistemas de ensino. Né? Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Aí vamos lá, a gente tem o Sistema Federal de Ensino no artigo 16. O que é o Sistema Federal de Ensino? Primeiro, de quem compõe o Sistema Federal de Ensino? São todas as instituições de ensino mantidas pela União. Então, por exemplo, todas as instituições mantidas pela União são do Sistema Federal. A UFBA pertence ao Sistema Federal? A UFBA, sim. Sim, ela é federal. Sim. Tanto é que o nome já diz, Universidade Federal. Exatamente. Todos os órgãos do Sistema Federal de Ensino, todas as instituições de ensino mantidas pela União, pertencem ao Sistema Federal de Ensino. Aí pergunta, até a título de curiosidade, instituições de ensino superior federais, os IFBAs, o IFBA, né? São os IFES, né? IFRJ, IFMA, IFPE, IFBA, Instituto Federal de São Paulo, todos eles, que são institutos também de ensino médio, pertencem ao Sistema Federal. Existe educação infantil no Sistema Federal de Ensino? Existe 3, uma no Rio, se eu não me engano, acho que é Goiás, Goiânia, um negócio desse, e Pernambuco. São 3 instituições que tem no Brasil. Eu não conheço. São 3. Rio. A do Rio, que é Dom Pedro II. É o Instituto Pedro II. Os demais eu não conheço particularmente. Mas pode sim, todas as instituições de ensino mantidas pela União são pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. Ok? 2. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Todas as faculdades privadas pertencem ao Sistema Federal de Ensino. Então, Unifax, Unijorge, Estácio, todo mundo, FECAF, todas elas pertencem ao Sistema Federal de Ensino. Oi, Ângela, pode falar. Oi, prof. Bom dia. Bom dia. A creche da UFBA, né? Acho que ainda tem, né? Não existe essa... Mas aquela creche, ela é assistencial. Ela não é uma creche do Sistema Federal, ela é uma creche assistencial aos servidores. Entendeu? É diferente. Ela não é uma creche que é mantida para atender o público geral. Ela é uma creche assistencial para os servidores. Então é diferente. Beleza. Tá bom? Bom saber. Obrigada. Nada. E os órgãos federais de educação? Quem são os órgãos federais de educação? Ministério da Educação, o INEP, o Conselho Nacional de Educação, todos esses pertencem ao Sistema Federal de Ensino.
Ok? E aí a gente vai para o sistema estadual, os sistemas estaduais. Quantos sistemas estaduais a gente tem no Brasil? Para o sistema estadual, a gente vai ter pelo menos 27. 26, né? Porque eu conto sempre o Distrito 26 Federal. e 26. mais o Distrito Federal. Então, a gente tem 26 distritos estaduais e um sistema distrital de ensino. Então, quem vai estar ali nesse sistema estadual? Primeiro, todas as instituições de ensino mantidas pelo Estado. Então, todas as escolas estaduais mantidas pelo Estado... Eu vou me restringir aqui à Bahia para ficar mais fácil para a gente, né? Todas as instituições, mas isso se reproduz para todos os outros estados. Todas as instituições de ensino mantidas pelo Estado pertencem ao sistema estadual de ensino, tá? Independente de que áreas elas sejam. Segundo, as instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal. Vamos supor, a gente não falou que o município, se quiser, pode ter uma faculdade? Ele pode, desde que cumpra aqueles pré-requisitos, né? Neste caso, a instituição de ensino superior mantida pelo município, ela não integra o sistema municipal, ela integra o sistema estadual de ensino, tá bom? Quer ver um exemplo? Em São Paulo, a gente tem, em São Caetano do Sul, tem uma faculdade municipal, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Essa universidade, ela integra o sistema estadual de ensino de São Paulo. Ok? Se por um acaso Salvador decidir, eu quero criar uma faculdade municipal, tudo bem, pode criar. Vai integrar o sistema estadual de ensino. Bom? 3. As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Ensino fundamental e médio privado pertence ao sistema estadual de ensino. Eu tenho uma escolinha do 1º ao 5º ano. 1º ao 5º ano não é município? As privadas pertencem ao sistema estadual. Tá? A sua escola é de 1º ao 5º ano? É sistema estadual de ensino. Se ela é privada, ela integra o sistema estadual. E os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal. Secretaria Estadual de Educação, Conselho Estadual de Educação, todos os órgãos criados, órgãos de pesquisa, integram o sistema estadual. Tá bom? No Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram o sistema de ensino. Óbvio, porque não tem município no Distrito Federal, então as instituições de educação infantil também vão fazer parte do sistema do Distrito Federal. Ok? Artigo 18. E o sistema municipal de ensino? O sistema municipal de ensino vai compreender as instituições de ensino fundamental e médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Poder público municipal pode ter ensino médio? Poder pode, a gente já viu qual é a condição. Se ela criar uma escola de ensino médio, essa escola vai fazer parte do sistema municipal de ensino. Tá? O único caso de instituição municipal que não faz parte do sistema municipal é se for de ensino superior. Aí integra o sistema estadual. Tá? As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, todas as escolas de educação infantil privadas integram o sistema municipal. E os órgãos municipais de educação, né? Conselho Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação, Instituto, tem muitos municípios que têm institutos, né? Instituto de Educação Especial, integram os órgãos municipais de educação, o sistema municipal de ensino dos respectivos municípios. Lembrando que muitos municípios não têm sistema, tá? Muitos municípios não têm, e eles acabam participando do sistema estadual. As instituições dos municípios que não têm sistema fazem parte, elas acabam compondo o sistema estadual. Tá? Artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Elas podem ser públicas ou privadas, ou ainda comunitárias. Públicas são aquelas criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Às vezes a escola ela não é nem criada pelo poder público,
ela nasce particular, mas depois o poder público vai lá e incorpora. Então, ela passa a ser pública. E privadas são aquelas mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E as comunitárias, o estabelecimento de instituições comunitárias é sempre regulamentado por lei. Então, aqui fala, vai ter instituição comunitária na forma da lei. Quando a gente estudou, o pessoal que estudou constitucional lá, para fazer a prova do MP, do TJ, sabe do que eu estou falando, né? Norma de eficiência. Lembra alguém aí? Limitada, né? Na forma da lei. A lei vai regulamentar isso posteriormente. Ok? Bom, gente, é isso, né? Tivemos aí mais um capítulo falando até o artigo 19 com essas modificações da LDB. Oi, Carla, pode falar. Eu não sei se cabe ainda, mas teve alguém, quando você estava falando justamente das faltas, fez uma pergunta. Não sei se a pessoa ainda está aqui na sala. E você não deve ter percebido e seguiu adiante. Então, se você quiser falar sobre as faltas, que a pessoa fez uma pergunta lá. Quem fez a pergunta, levanta a mão aí. E a outra também, durante a sua explanação, uma outra pessoa também fez uma pergunta que era a adequação para aquela nova lei que chegou. E você falou sobre desprazo. Se desprazo, teria que estar na lei. Não tem prazo. E a pessoa fez a pergunta logo depois que você terminou a explicação. Aí, assim, eu sempre me meto, né, que você já percebeu, mas quem fez as perguntas, refaça a pergunta, porque é interessante para todo mundo. Você pode refazer a pergunta da pessoa também, que aí a gente já responde. Se a pessoa não estiver aqui. Foi escrita, a pessoa fez a pergunta. Se está escrita, está aqui, então, deixa eu ver aqui. Porque eu não... Bom dia. Karina Silva, ela perguntou qual o prazo para essa adequação. Então, prazo eu acabei de responder já, não tem prazo, a lei não estipula prazo. Os municípios devem se movimentar para fazer o mais rápido possível, né? Mas perceba que não tem prazo na lei. E alguém fez uma pergunta sobre as questões da falta. Agora que eu acredito, geralmente o prazo para adequação... Opa, calma aí. Eu acredito... Geralmente, deixa eu ver aqui se... Eu encontrei a pergunta, foi a Marluce Reis, perguntou, por gentileza, repetir o percentual mínimo de frequência em cada nível de ensino. Às 11h21. Falou, 18% e 25%. Não, mas a gente falou isso, a gente repetiu, 18% para os municípios, 25% para estados, e 18 para a União, 25 para os estados e municípios. As faltas... Com relação à frequência. Das faltas. É isso, frequência das faltas. Aí, Marluce Reis, lá 11h21. Frequência em cada nível de ensino. Tá, vamos lá. Qual é o percentual de frequência, gente? Qual é o percentual de frequência na educação infantil? 60%. 60%. E no ensino fundamental e médio? 75%. 75%. 60% no ensino, na educação infantil, 75% no fundamental e médio. Okay? Logo 40% de faltas da educação infantil e 25% de faltas da fundamental e médio. Oi, Ângela, pode falar. Voltando àquela questão da obrigatoriedade, né? A qual eu até botei de 4 aos 17 anos. Para aqueles que não completaram, né, esse ensino básico, aí não existe obrigatoriedade, existe a questão do querer de cada um. Seria isso? Se passou dos 17 anos, você já não está mais na idade obrigatória. Você não pode obrigar. Imagina, você está trabalhando lá, eu vou lá, tem que estudar. Não, sim, claro, isso aí não. Mas a questão de a pessoa quer, mas o poder público ele tem que ter disponível essa vaga para essa pessoa. Isso daí é um princípio do ensino, lembra? Educação de ensino fundamental e médio obrigatório, inclusive para aqueles que não tiveram oportunidade na idade própria. Isso é um dos princípios, isso é uma das garantias que o Estado deve ter. Então, se a pessoa quer estudar, ela tem direito disso, isso está garantido na LDB.
a questão que fora da idade. Ele garante, não é isso? Garante. Garante, mas não é obrigatório para a pessoa como é de 4 anos, não é isso? Ninguém é obrigado a estudar. Né? Exato. O que acontece é a garantia que o Estado deve oferecer para quem quiser. Diferente do ensino obrigatório. De 4 aos 17 anos é obrigatório o estudo, porque até se parte do princípio que essas crianças e esses adolescentes precisam disso para poder... Né, a informação, né, e tudo mais. Exatamente. Né? Agora, depois que você completa a idade, você estuda se quiser. Não é por isso, como você comentou e explicou, que isso para mim era algo assim que ficava em aberto, que são as chamadas públicas, não é isso? Isso. Que são as chamadas públicas. Incentivar essas pessoas que não concluíram. Às vezes a pessoa não concluiu os estudos, não é nem porque ela não queria, porque ela tinha que trabalhar, porque ela teve filho e não tinha como, não tinha com quem deixar, ou às vezes ela sofria algum tipo de bullying, ou até mesmo a questão de violência, e ela simplesmente parou de estudar. Então, a gente tem que incentivar essas pessoas a voltarem, né, para que elas possam concluir sua escolaridade. Oi, Milene, pode falar. Professor, eu vou fazer uma pergunta aqui, correndo o risco de tomar um cheque. Oi? Mas vou fazer assim mesmo, porque é uma coisa que o senhor não falou aqui ainda, eu sei que o senhor vai falar da LDB toda. Mas é porque eu preciso colocar isso na minha dissertação e eu estou à boca de defender. Aí por isso que eu estou perguntando logo. Eu estou falando de formação inicial de professores na cultura digital. Aí meu orientador falou que eu tinha que citar, né, a LDB, o que é que a LDB fala de formação inicial de professores. Eu citei aqui o artigo 62, né, que fala da formação de docentes em nível superior, mas eu queria saber do senhor se tem algum outro artigo que relacione essa formação inicial de professores com o uso de tecnologias, com a cultura digital. A LDB foi modificada agora há pouco para incluir a questão da cultura digital, né? Era isso que eu ia perguntar, dessa modificação, então eu tenho que ver, né? Ela está aí na LDB agora. A nossa última aula a gente falou disso, né? Ela foi o inciso 12 do artigo 4º, fala justamente da cultura digital, da educação digital. A lei 14.533. A 14.533 fala da educação digital, né? E, inclusive... 14.533? Isso, a Lei Federal 14.533, que modificou a LDB. Nós falamos dela na aula do sábado passado, né? Que inseriu o inciso 12 no artigo 4º da LDB. Então, tá lá, bonitinha. É só... Fala em educação digital. A 14.533 inseriu a educação digital na LDB. É uma lei desse ano ainda. Pegue ela que você vai ter ali fontes boas. Tá, obrigada. Oi, Karina, pode falar. Karina, liga o microfone. Oi, professor. Então, no EJA, a frequência também é de 75%, não é? É isso? Sim, também. Também. Obrigada. Claro que no EJA a gente sempre flexiona, né? Porque a gente sabe que são pessoas trabalhadoras. É mais o bom senso do que qualquer coisa, né? Que às vezes é o que falta para muita gente, muito professor, né? A gente sabe como é que funciona. Mais alguma pergunta, gente? Não? Como você consegue ter tanta coisa em mente? Não tem tanta coisa. Eu sei tão pouco, Ângela. A gente sabe muito pouco, né? Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Já falei isso para vocês. Agora, é aquilo, é leitura, né? Eu trabalho com LDB, eu leio LDB sempre. Eu leio pra caramba, né? Eu estou viajando, eu estou com o livrinho na mão lendo. E a gente tem que ter esse hábito, que a gente acabou perdendo por causa desse bendito situação aqui, né? Alexandre. A gente vê vídeo do que lê. Oi, pode falar. O artigo 9, né? Que você trouxe, que você sempre está falando mesmo a respeito de ler o edital. Eu fico um pouquinho em dúvida quando você fala, né, ainda de pós-graduação e graduação, sobre credenciamento e registro, né, como você explicou. Eu fico em dúvida ainda um pouquinho. Se você puder só tirar essa minha dúvida. Tem um capítulo da Constituição,
da LDB que fala especificamente de educação superior. A gente ainda vai falar disso lá na frente, que aí vai estar mais especificado. Mas só para poder esclarecer. Curso de graduação, quando uma instituição ela quer montar um curso de graduação, ela precisa pedir autorização ao MEC, ao CNE, ao Conselho Nacional de Educação, vai dar essa autorização. E aí o curso ele é autorizado. Quando o MEC expede essa autorização, a faculdade pode fazer matrícula. Então, ela vai fazer as matrículas e ela vai... essa autorização é por um prazo definido, né? Quando ela formar a primeira turma, esse curso vai passar por uma avaliação para ver se está tudo certinho e tudo, e aí sim, esse curso vai ganhar um reconhecimento. Então, o primeiro passo, quando um curso novo é montado por uma faculdade, é pedir autorização. Uma vez autorizado, ao formar a primeira turma, esse curso passa a ser reconhecido. Tá? Agora, na pós-graduação, não é assim. A pós-graduação, a faculdade ela vai chegar lá no MEC e vai falar assim, lá no MEC, estou falando assim de maneira genérica, só para vocês poderem entender. Eu quero montar curso de pós-graduação. E aí ela vai entregar a documentação, tudo, tem uma série de documentações, uma coisa super burocrática, e ela sendo aprovada, ela vai ser credenciada para a oferta de pós-graduação lato sensu. E uma vez credenciada, ela não precisa, eu vou montar uma pós em alfabetização, vou pedir autorização ao MEC. Não, uma vez que ela está credenciada, ela tem autonomia para montar os seus cursos de pós-graduação. Ela só vai comunicar depois ao MEC os cursos que ela tem ali autorizados, aprovados pelo seu Conselho Superior. Né? Mas a pós-graduação lato sensu, a faculdade ela é credenciada para a oferta. E uma vez credenciada, ela pode montar seus cursos sem precisar. Não existe autorização para curso de pós. Curso de pós, ele é credenciado. Uma vez credenciado, ele tem toda a validade. Ficou claro aí? Exatamente. Então, para ele oferecer esse curso de pós, ele já tem que oferecer, ou ele já oferece a graduação, ou não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pronto, é isso que eu queria entender. São duas situações diferentes. Diferente. Ele tem pode oferecer... instituições que só tem pós, mas não tem graduação. Exatamente. É isso que eu queria entender. Obrigada. Agora, tem que ter cuidado. Tome muito cuidado. Tem muita instituição picareta por aí, tá? Muita. Não é pouca, não. Tome muito cuidado aonde vão pisar. Oi, Karina, pode falar. Oi, eu tenho uma dúvida com relação à chancela, porque alguns cursos oferecem e a outra entidade oferece a chancela. Eu tenho dúvida sobre isso. Isso daí é uma coisa meio complicada, tá? Porque o que acontece? O que se chama de chancela é o seguinte, olha, eu não sou autorizado, eu não tenho credenciamento, eu não tenho autorização para ter um curso de graduação ou de pós que seja. Mas a instituição tal, ela é. Então, eu faço uma espécie de parceria com ela, eu formo a turma e, ao final, essa faculdade, essa instituição, ela chancela o meu curso. Para que isso aconteça, é preciso ter autorização do MEC. E o MEC é extremamente rigoroso nisso. A maioria dos casos de chancela acontece de forma ilegal. A maioria deles, não posso dizer todos, mas posso te assegurar com absoluta tranquilidade que a maioria acontece legal. Né? Não tem, acontece porque o MEC não está vendo, até porque o MEC não tem como fiscalizar o Brasil inteiro toda hora. Mas eu já vi vários casos de quando o MEC vai lá, sempre que acontece uma denúncia, o MEC vai lá e descobre, inclusive a faculdade pode ser fechada que está fazendo isso, porque ela não tem essa autonomia. Sabe por quê? Quando o MEC te autoriza a ter um curso de graduação, por exemplo, ele fala assim, você está autorizado a ter esse curso de graduação que vai ser desenvolvido na sede, no endereço tal, ponto tal. Ele não te autoriza a você fazer o teu curso no município, num outro município chancelado por uma outra instituição. Então, se estiver acontecendo, é ilegal. E eu já vi recentemente acontecer assim, isso acontece demais.
A instituição é credenciada para pós-graduação EAD. Aí ela faz parceria com o Instituto Fulaninho da Silva, que nem faculdade é, para fazer presencial. Só que esse instituto não tem nenhum tipo de credenciamento de reconhecimento. Mas a faculdade vai chancelar o diploma no final. É ilegal de ponta a ponta. O MEC descobriu, manda fechar todo mundo. Então tomem muito cuidado. Aqui mesmo, a gente é polo de algumas faculdades, né? Da São Luís, da Unifavest e da FECAF. Uma vez, vamos ver a possibilidade de fazer uma atividade semipresencial. A faculdade fala assim, olha, a gente não pode. A gente não pode porque nosso credenciamento é EAD. A gente poderia até pedir para credenciar um semipresencial, mas é um processo extremamente burocrático. Não é simples. Fazer semipresencial, não pode. Então, o que a gente faz aqui, e já fizemos, é fazer um complemento. Além do curso que é EAD, a gente vai ter alguns complementos de encontros aqui. Até aí pode. E você não é obrigado a participar. Tá? Mas, digo para vocês, o que mais tem é instituição picareta por aí. Tomem muito cuidado, principalmente com esse nome de chancela. A maioria das vezes é só o chamariz para aplicar golpe. E estou falando golpe não é que você não vai receber o diploma, não. Às vezes você até recebe. Às vezes tem muito golpe. Às vezes você até recebe. Mas na maioria das vezes é um diploma que, se o MEC chega a tempo, ele não deixa dar. Porque ele vê que é ilegal. Então, tomem muito cuidado, tá bom? A chancela é muito rara ter uma autorização de MEC para chancela. Obrigada. Oi, Débora, pode falar. Nada. Existe uma burocracia, assim, também por conta dos cursos de mestrado e doutorado? Porque essa daí é a mais burocrática de todas. É porque a gente percebe que a oferta, né, de mestrado... Para você ter uma ideia, não existe faculdade privada de educação no estado da Bahia. Não existe. Desse tamanho, não existe uma instituição privada no estado da Bahia. Então, assim, a autorização para mestrado e doutorado é uma das mais rigorosas que a gente tem. Ela é mais rigorosa do que para graduação. É rigorosíssima. Porque quem dá essa autorização é o CAPES. E o CAPES é rigorosíssimo em relação a isso. Então, por isso que é tão difícil. E cuidado, não caiam no golpe de está tendo mestrado aqui no meu município. Eu sempre pergunto, qual município? Aqui em Pojuca. Golpe. Pode esperar que é golpe. Não é, não. Tá? Aqui no interior, aí é diferente quando é Minter. Minter. Vocês já ouviram falar do Minter? Até aqui, ó. Minter. É o mestrado interinstitucional. Só que isso, o Minter, ele precisa de autorização do MEC. E é muito fácil você ver se tem autorização ou não. O que é o Minter? É um mestrado interinstitucional. É uma instituição que tem autorização para a oferta do mestrado, que ela oferece em uma outra instituição, geralmente de outro estado e tudo mais. E essa faculdade, ela fica responsável pelo curso. Né? E os professores são os professores da faculdade que vão até o local. Recentemente teve um Minter, eu não sei nem se vai ter edição esse ano, mas teve em Ipiaú, aqui no interior, com a FURB. Eles tiveram um mestrado interinstitucional, esse totalmente legal. Né? Só que aquilo, o mestrado particular, ele é caríssimo, caríssimo, caríssimo. Então, desconfiem muito dos mestrados, tá? Mestrado é muito rigoroso, não é qualquer lugar que tem. Ok? Mais alguma coisa, gente? Não? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu estou concluindo aqui, agradecendo vocês mais uma vez a participação, e deixa eu só dizer duas coisinhas. Essa aula aqui, creio que entre hoje e amanhã vai estar disponibilizada para quem não viu. A gente vai colocar lá no Classroom, eu também jogo o link no grupo. E deixa eu só dizer uma última coisa. Na semana que vem, nosso próximo sábado, é o sábado, dia 12. E dia 12, eu estarei, no horário da nossa aula, eu estarei numa formação na Paraíba. Então, eu não vou poder participar dessa aula. E na parte da tarde, eu vou estar voltando para Salvador. Então, eu vou remarcar com vocês, provavelmente,
eu vou remarcar essa terceira aula nossa, mas eu aviso para vocês lá no grupo direitinho, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todo mundo. Pessoal de Mata, muito boa sorte amanhã e até a próxima, ok? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, professor. Tchau. Tchau, 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 professor. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana. Bom fim de semana.